de volta. Aproveitei o intervalo pra mandar o link pra vocês. Boa, boa. Assistir depois. Porque tem uns palavrõezinhos a gente não vai conseguir colocar aqui no ar, né? Do que eu tô falando? De um desenhinho que fizeram, desse estilo de... É que eu falo de parece massinha, porque de fato parece que foi montado o desenho ali. Mas é um stop motion que fala, né, Tutu? Né? E aí fizeram uma briga da Márcia Fu com a Kali. Mas muito engraçado, gente. As feições, os movimentos, o texto que pegaram. É muita criatividade, né? Muito tempo Pessoal gasto arrasa. nessas coisas. A gente separa isso pra amanhã, pode deixar. De repente Esse faz um a gente pi, separa pra coloca amanhã. uns pis, né, Tutu? mas É que é isso a gente engraçado separa porque pra amanhã, um diverte o trechinho. público também, né? A gente compartilha o engraçado da vida. Criativo. Que o que vale a pena, muito criativo. Né? E vamos mostrar também daqui a pouquinho, então, essa história da Márcia Fu cantando e arrasando, e as caras e bocas que aconteciam enquanto ela cantava. Ela cantou escrito nas Mas estrelas. antes, escrito nas estrelas, um ícone, né? Total. Uma música que todo mundo ama, conhece. Mas olha, vamos começar, claro, falando de um assunto extremamente sério, que é a história da Ana Hickman, que aqui no programa, inclusive, nós estamos abordando este assunto diariamente com as informações que, aos poucos, vão sendo divulgadas sobre essa investigação. Pois bem, ontem no programa Chupim, Alexandre Correia, o agressor, foi até o programa e deu uma entrevista. Lá ele foi questionado de diversas formas, por muitas vezes, inclusive por mim, sobre tudo o que aconteceu. Ele estava muito bem ensaiado, era muito nítido isso. Ele sabia o que responder e como fugir das perguntas de uma forma que não o prejudicasse. Mas ainda assim eu tentei, é claro, exercer com muito profissionalismo, porque esta é minha função ali naquele momento, de questioná-lo sobre tudo que estava acontecendo envolvendo este caso. Logo de cara, gente, perguntei para ele, para o Alexandre, sobre a existência da agressão. Porque até o momento ele não fala a palavra agressão. Pouquíssimas vezes ele falou sobre essa história, sobre a denúncia de agressão, abordando com realidade o que aconteceu. Questionei ele sobre isso. Vamos ver esse trechinho? Vamos. Roda aí. Ele desviava facilmente das perguntas, eu tentava ser o mais objetivo possível na elaboração mesmo das perguntas, para ser até falando sim ou não e respondendo de acordo com o que eu estava falando, mas ele, como muito bem treinado, acredito que pelo próprio advogado, tentava sair de forma pela tangente, né? Para não ter que falar sobre as questões que são as principais a serem abordadas durante a entrevista. O que eu percebi também é que quando eu falava, ele demonstrava uma atenção muito grande, porque nitidamente eu estava fazendo perguntas que deixavam ele desconcertado. E ele perdia a compostura dele no momento que eu falava diretamente com ele, falando principalmente a palavra agressão, que é como a gente tem que definir esse caso, a agressão, né? Não é outra palavra, uma discussão, não foi bem assim, não. É agressão, é a palavra que a gente usa, violência doméstica. Esses são os termos que eu usei durante a entrevista para falar sobre essa situação toda. Além disso, a gente separou um trechinho também, que ele falou que ele e a Ana não dormiam mais juntos há um tempo, e neste momento também ele ficou um tanto quanto desconcertado. Vamos ver. O que, na minha visão, só condiz com o fato de se você não fez nada de errado, não tem por que você sair correndo, fugido de uma situação. É só você se explicar, você tem provas, você tem argumentos, né? Eu acho que nessa situação, quando ele fala, até durante a entrevista ele falou que pensa em sair do Brasil, não quer ficar pelo Brasil, na minha interpretação, isso só mostra que você está revelando nas atitudes que você sim errou. Uma pergunta que eu não sei se foi feita ou se isso está sendo objeto de investigação, né, mais profundamente em cima desse caso. Eles têm câmera de segurança na casa, nos cômodos da casa? Essa informação realmente não foi divulgada, Rê. Não, né? Essa informação até o momento não foi divulgada. Fica a palavra dele contra dela, né? Nesse caso, ela fala que teve agressão física, ele fala que não. Que ele segurou a porta com o pé, por isso a maçaneta bateu no braço dela. Essa foi a justificativa que ele ficou dando ali, né? Pro hematoma e pro machucado que aconteceu no braço dela. Eu acho que essa informação poderia ser perfeitamente checada se tivessem câmeras espalhadas pela casa, claro, né? Claro. Eu não sei se a polícia já está de posse dessas imagens, caso tenha. Pelo tamanho da casa e pela estrutura, é de supor que tenham câmeras, talvez não em todos os ambientes, mas em alguns eu acredito que a probabilidade é altíssima, né? Sim. Então é um ótimo ponto, inclusive, que você coloca sobre a descoberta de todas essas, da investigação em si. Pra ver, né? Que realmente o ponto dele não faz sentido, né? Tutu, durante a entrevista, é verdade que o Alexandre se emocionou?
Ele fingiu, na minha opinião, tá? A minha interpretação Era isso mesmo. que eu ia te perguntar. A minha Aconteceu interpretação essa emoção? com quem estava lá. Eu acho, na minha opinião, que ele fingiu que estava passando mal porque ele viu que ele estava sendo pressionado de uma forma que ele não esperava. Então, em devido momento da entrevista, ele pediu para se retirar, ele saiu. Como eu estava dentro do estúdio, ao vivo, eu não sei se ele foi ao camarim, se ele foi ao banheiro, se ele foi tomar uma água, se ele ligou para alguém. Eu realmente não tenho ideia do que ele fez ao sair e não fui atrás saber, porque a entrevista teve um peso muito grande já de estar ali. Eu fiquei com uma dor de cabeça gigantesca, foi muito forte, foi muito pesado. Então, nesse sentido, eu preferi não ir atrás mesmo para saber o que ele foi fazer quando ele decidiu retornou? sair. Ele retornou. E depois de uns 5, 6 minutinhos, eu acredito, ele retornou para o estúdio e continuamos a entrevista. A entrevista deu uma continuidade. Ficou muito nítido para quem estava acompanhando a entrevista, até nos próprios comentários, que ele estava muito incomodado com a minha presença, que ele estava irritado com as perguntas que eu estava fazendo e que eu consegui fazer com que ele saísse um pouco ali do confortável dele pelas perguntas e questionamentos que eu fiz. A gente vai ver um trecho agora, inclusive, que ele começou a querer falar que a mídia, de uma forma geral, a situação de uma forma geral, estava sendo divulgada de uma maneira que ele não esperava. E eu rebati falando, não é por aí, né? Eu acho que, na verdade, pelo contrário, se você não esperava, me surpreende você não esperar esse tipo de repercussão de uma acusação de agressão de uma das maiores apresentadoras do país. Então, eu fui por este caminho e, claro, falei ali para ele sobre Lei Maria da Penha, sobre violência doméstica, sobre as questões tão problemáticas que existem no Brasil com relação a esta causa. Vamos ver esse trecho? Este foi um dos momentos mais tensos da entrevista. Inclusive, rever me deixa, de certa forma, um tanto ansioso, porque eu fiquei com medo. Conforme a entrevista foi evoluindo, a gente já estava mais próximo ao encerramento da entrevista neste ponto. E eu não deixei de confrontá-lo, eu não deixei de colocar os meus pontos no que eu acredito, porque feminicídio é uma doença nesse país, é algo que a gente tem que sim combater. A gente fala diariamente disso no programa, o programa se chama Mulheres e a gente combate com toda a força possível essa violência. Então, quando ele tenta se colocar como vítima, quando ele tenta falar que não foi bem assim, quando ele tenta não chamar de agressão, ele está sendo sim um agressor. Com essas palavras que ele tenta usar, até para diminuir a própria história da Ana Hickman. Então, eu acho que essas intervenções deixaram ele exaltado também. Sem dúvida. Tutu, Sem você dúvida. foi extremamente necessário, Obrigado. na verdade. Parabéns pelo modo como você conduziu essa entrevista, porque a gente sabe, né, como é gostoso receber alguém que nós vamos presentear a pessoa com simpatia, com perguntas doces, deixar o convidado confortável, mas não era a situação, né? Não tem como deixar um agressor confortável, não tinha como você não confrontar. Então, eu imagino como deva ter sido difícil para você mesmo estar nesse papel. Eu fico ansiosa só de assistir e de imaginar o que você passou, mas foi necessário e você fez perguntas, eu acho, que todo mundo queria fazer. Realmente. Você foi extremamente corajoso, Obrigado. meu amigo. Parabéns. Parabéns Faço mesmo. minhas as palavras da Pan, acrescentando que eu senti durante a entrevista o quanto você estava incomodado de estar naquele lugar, com toda certeza, na presença de uma pessoa que fez o que fez, né? E o quanto isso foi difícil para você, mas mesmo assim você manteve a sua posição, o seu profissionalismo e conseguiu fazer o seu papel. E o quanto você foi gigante. Eu me enchi de orgulho enquanto eu ouvi essa entrevista. E também faço minhas as palavras de muitas das pessoas que estão aqui no @Gazeta Mulheres agora, dizendo que você salvou essa entrevista. Obrigado. A gente tem que dizer isso, porque de fato foi você que colocou o contraponto que ele precisava ter ouvido ali na hora. Tá? Então foi incrível ver o meu colega de trabalho, me encheu de orgulho saber que você está aqui com a gente também. E nós como os comunicadores, perdão. Imagina. Mas eu acho que nós como os comunicadores, tem vezes que a gente gostaria de entrevistar as pessoas e tem outros que a gente fala assim, mas ele também precisa ser ouvido. Até agora ele não tinha sido ouvido, não é? E vocês deram a possibilidade. O jornalismo permite isso, você mostrar todos os ângulos. Não significa que você concorde com o entrevistado. Que você Exatamente. Eu me lembro do próprio Gugu Liberato, quando eu perguntei para ele sobre a Suzane von Richthofen e que tinham feito uma fake news, que o Gugu, por entrevistar a Suzane von Richthofen, ia reformar
a cela onde ela morava, porque o Gugu tinha aquelas histórias de reforma. E aí as pessoas criaram essa história e passou para muitas pessoas como verdade, como se o Gugu tivesse ido até a cela da Suzane von Richthofen para justamente reformar. E ele só queria ouvir da Suzane von Richthofen o que realmente a motivou a fazer aquela brutalidade que ela fez com os pais dela. E para vocês, o que motivou o Alexandre a fazer o que fez com a Ana Hickman? Então, o jornalista não está ali naquele momento para dar opinião. Ele está ali para confrontar e perguntar o que de fato aconteceu. E isso é jornalismo, né? É isso, e você fez brilhantemente. Obrigado. Parabéns. Agradeço. Parabéns. Em outro momento, nós perguntamos sobre... Questionei o Alexandre com questão ao bullying que ele fazia também, a pressão psicológica, o terror psicológico. Você tá gorda, né? Vai fazer plástica? Isso. Questionei ele também sobre essa história. Vamos ver esse trechinho. Bem, dá pra ver que na cabeça dele não existe problemática nenhuma sobre qualquer tipo de fala. É isso que dá a entender, né? Que pra ele tá tudo certo. Com o cachorro bem também tá assim. tudo certo? Perguntei também da história do cachorro, quando ele foi questionado, e eu perguntei de forma direta se ele achava, se ele gostava ou não do cachorro, porque eu perguntei primeiro se o cachorro mordeu ele. Ele falou que não. E aí eu emendei a pergunta, falei, mas você gostava ou não do cachorro? E aí ele, para variar, desviou do assunto novamente, não respondeu se gostava ou não e começou ali a tentar recorrer falando, gente, mas da onde estão surgindo essas coisas? Rebati falando, bem, nós temos vídeos mostrando o seu comportamento na presença do cachorro, que você não queria ele, chamava ele de vira-lata, questionava a Ana, e ele falava, ele repetiu a informação que tudo era encenado, né? Que os vídeos eram ensinados, rebati questionando então se o reality show que ela mostrava no YouTube dela era um reality encenado, então se era isso que ele estava querendo dizer, e ele afirmou que sim, que tudo seria uma grande encenação na versão do agressor. Ele não assumiu absolutamente nada. Nada. Zero. Além de agressão verbal. Além de, no Só máximo, isso. no No máximo ele colocou agressão verbal. No máximo. Isso ainda com muita insistência, porque ele não queria falar a palavra agressão de forma alguma. E ouso dizer que ele colocou ela no mesmo patamar, porque diz que eles se agrediram, né? Então, Que eles discutiram, que as discussões eram frequentes, que eles gritavam muito, brigavam muito. Então, ele se colocou no mesmo patamar do dela. E tentou se colocar como vítima também, né? em todos os inúmeros momentos. Em todos os Porque momentos. ele tem boa oratória. E quanto mais calmo você vai falando, mais você vai raciocinando. Ele é passivo-agressivo. Exato. Na entrevista, aliás, eles estavam passivo-agressivo. Todo momento, foram acho que 3 ou 4 vezes no mínimo, que quando eu ia perguntá-lo, ele primeiro rebatia. Isso para ele pensar também, tá, gente? É uma técnica muito usada para quando você não sabe o que responder na hora, você precisa fazer então. Você começa a esticar o assunto para depois você vir com a resposta. A estratégia dele, para tentar me incomodar também, isso ficou muito nítido, era falar assim, Arthur, é Tutu, é isso? Então ele tentava toda hora me diminuir, colocando quem é você que está aqui perguntando essas coisas para mim. Isso não me ofendeu nada, tá, Alexandre? Só pra você saber que isso não me ofende nada. Não, E eu fico muito essa feliz ambição não me ofende. Eu fico muito feliz com o fato de você estar lá, porque como o Ti muito bem disse, o jornalismo tem esse papel. Tem o papel de investigar, tem o papel de incomodar, tem o papel de fazer as perguntas difíceis que a população gostaria de fazer. O papel é esse. Sim. Já que vai abrir espaço para uma criatura como essa, é isso que tem que ser feito. É o que você fez. E a gente viu você fazer. É isso que eu queria pontuar. Sim, eu achei sim. que já que o espaço foi aberto para isso, Tem que ter um confrontamento, no mínimo. deve ser horrível, Tadeu. Imagina se tivesse uma mulher nessa entrevista. Mas você Teria sido sabe que fantástico. eu aproveitei de... eu estava em contato direto com a Fábio Oliveira, do Metrópolis, e com a Mariana Moraes, do Correio Brasiliense. Eu coloquei 2 perguntas diretamente delas, para justamente ter duas... Porque você fez o papel Pra que a ter gente fala queria feminina. fazer. É. Então eu falei, eu acho importante vir perguntas de mulheres jornalistas neste momento. Então fiz uma pergunta da Fábio Oliveira e fiz uma pergunta da Mariana Moraes para ter justamente essa situação da fala feminina. E separamos também um trecho quando eu confrontei sobre o álcool, porque ele jura de pé junto que tentou justificar
que a briga aconteceu porque a Ana ingeriu bebida alcoólica. Achei isso muito baixo. Ele falou isso? Falou. Essa parte eu não ouvi, foi no final? Não, ele tinha feito uma declaração na mídia, de uma forma geral. Tá. E eu confrontei sobre essa história, perguntando pra ele se ele realmente achava relevante essa informação. Roda aí pra gente ver. É Tutu, né? É Tutu, Não, viu, pra Alexandre? você é Arthur. Só pra encerrar, porque muitas pessoas também falaram das dívidas, até o Ti tava perguntando das dívidas. Perguntei pra ele ali sobre as assinaturas, que a Ana falou que ela não assinou, que eram assinaturas falsas. Ele falou que sobre as dívidas, ele se recusa a falar com qualquer tipo de mídia. Então ele não vai falar sobre questões das dívidas com ninguém, e isso é papo de justiça. Foi a máxima que ele respondeu, mesmo eu insistindo para falar. Eu também acredito que 14 milhões não dá para a gente correr só a boca pequena. 14 milhões precisa realmente ser investigado e ver o que aconteceu. Porque se a Ana, na entrevista que ela falou para o Domingo Espetacular, falou que ela não reconhece muitas assinaturas, eu acho que só a justiça e um perito vai conseguir analisar. Né, é verdade. Com e esclarecer muitos dos problemas. No mais, fica aqui também de todos nós aqui do Mulheres, nossa força para Ana Hickman nesse momento. Foi uma entrevista muito difícil de se fazer. Eu agradeço todas as mensagens que eu estou recebendo nas redes sociais, pelo confrontamento. Sim, eu me senti intimidado. Sim, eu fiquei com medo de correr o risco de uma possível agressão ali no meio da entrevista. Fiquei receoso, sim, mas estou com a minha consciência tranquila de ter feito o meu trabalho. Fez muito bem, Tutu. Isso. Eu posso queimar minha língua, mas, para mim, eu estou com a Ana Hickman. Eu posso queimar minha língua. Porque aqui a gente pode opinar, porque não é Claro, não é a entrevista, e na entrevista... E nem o julgamento. Mas é uma opinião minha. Acredito que estamos todos com a Ana Hickman, né, Chi? Eu estou com a Ana Hickman. Para mim, o que a Ana Hickman fala tem muita verdade. Para mim, o raciocínio é lógico, não existem pausas. Tem histórico. A entrevista do Domingo Espetacular, ela não foi editada, ela não foi... Você vê que é a Ana Hickman contando tintim por tintim do que aconteceu. Sim. A menos que ela seja uma excepcional escritora, aí eu posso duvidar. E atriz, né? Exatamente. Coisa que eu não acredito. Eu não acredito. Não. Eu acredito muito na Ana Hickman. E só para colocar um negócio, você falou de blindagem, ele falou que não. Quando eu trabalhei na Record, no programa da tarde, o diretor era o Vildomar Batista. O diretor não podia entrar no camarim. Da Ana? Não podia entrar no camarim. Tudo que fosse passar, tinha que passar para uma outra pessoa que repassava. O diretor. Tá? Estamos falando do diretor. Então, eu só vou colocar mais esse detalhe aí no meio da história, porque eu convivi. E questionei pra ele se ele realmente era proibido de entrar na Record. Isso ele respondeu? Falou que sim, que existiu essa proibição, que não foram por 3 anos, como foi noticiado. Ele disse que foi por 1 ano, mas que ele não ia falar o motivo do porquê dessa proibição, mesmo quando eu perguntei qual era. Ele parte do princípio que não pode produzir provas contra si mesmo. Exato. Bom, mas pelo menos agora nós temos o contraponto, né? Porque a gente especulava o que ele pensava, agora a gente sabe o que ele pensa. O que eu acho isso importante, porque muitas pessoas vieram falar comigo, falar, poxa, Tutu, você tá dando voz. Eu acho que a gente parte do pressuposto que quando a gente fala de voz, a gente pensa em minoria. A minoria, ela não tem voz, né? Mulheres, gays, pretos, são as minorias que não possuem voz de uma forma geral. Sempre foram colocadas da berlinda da sociedade. Então, essas pessoas precisam de espaço para voz. Quando a gente fala de um agressor, infelizmente, o que mais ele possui é espaço de voz. Então ele não está ocupando nenhum espaço fora do que ele já está acostumado. Pelo contrário, ali ele foi confrontado pela primeira vez de uma forma que ele nunca foi. Porque ele nunca recebeu esse confronto. E ontem eu estava justamente com uma camiseta do arco-íris, mostrando toda a minha militância, para confrontá-lo até da minha imagem. Então isso foi tudo pensado por mim nesse sentido. Porque eu sabia com quem eu estava lidando naquela situação. Então eu acho bom pontuar também essa questão. É isso. E a fala dele deu voz para Ana.
né? Justamente. Porque ninguém precisa de muito pra interpretar o que a gente ouviu. Exatamente. Certo? Certo. É Eu vou dar um recado e volto. Pra gente Combinadíssimo. mudar de assunto, Combinado. né? Vamos aliviar. Pode deixar. Dar uma aliviada. Vamos fofocar mais um bocadinho? Bora. Bora Bora. aliviar um pouquinho esse clima. Aliviar o clima. Ai, gente, posso dar oi pra minha filha? Cadê? Ela tava já... A minha filha? Ela já tava se manifestando, né, no meio do assunto. Minha filha quer água. Olha isso, ó. Olha que Ó. belezinha. Ela tá tomando água no copo. Ai, meu Deus. Gente! É o Mose cuidando da primogênita. Isso, o Mose hoje veio de babá. Tá na função. Tá na função. Bonitinho Porque demais. a Charlotte não é tão educada a ponto de ficar sozinha ela tá no se estúdio. comportando. Ela é, Ela sim, tá. é educada. É que ela, Não, ela tá ela é se um pouco mais comportando. moleca. Ela é mais moleca. Ela é mais molequinha. Ela quer brincar. A Sky já Sabe? é uma senhora, né? Então por isso que ela ficou tão tranquilinha assim. Mas ela é uma molequinha. Ela E depois vocês vão ver Mostra que ela, ela de ela, frente, ela Mose. fez um penteado. Mostra, Mose. Aí, ela tá ó. muito fofa. Ó Cadê? como ela tá Cadê? linda. Ela não quer mostrar. lá. Aí, ó. Ai, que fofura. Que linda! Muito linda, meu Aí, Deus. ó. Já ela Ai. vai participar da pauta pet, né? Hoje temos Ai, o que nosso bonitinha. repórter pet aqui no Mulheres, com uma matéria muito legal, inclusive, Demais, que ele fez né? No nos Animalia. bastidores do Uhum. Animalia. É um super parque que vale a pena Bem conhecer. legal. Agora, como o estúdio fica mais gostoso e mais leve quando tem um Muito. bichinho aqui. Por mim, teria Muito. todos os dias. Pois É gostoso, Ai, é uma né? O delícia. clima. É O É. nosso uma delícia. petzinho aqui Tô falando circulando. que ela tá tomando água Ela no copinho. toma no copinho. Ai, é super educada, gente. Agora a gente entende que a Ana Maria tem um louro no cenário, você entendeu? Vai ficar tranquilo, Exato. A Maria leva os cachorrinhos também, não leva? Leva. Ela é bonitinha. Faz até merchan com ela, é É. muito bonitinho. Gente, por falar em Globo, falando de Ana Maria Braga, vamos falar sobre o especial do Rei Roberto Carlos, 49º especial. Nossa! Tem que ser, não é? Tem que ser o cara para que isso aconteça. Roberto Carlos gravou no Rio de Janeiro ontem, quase que eu falei o nome do lugar, que é uma marca, lá no Rio de Janeiro. Ele subiu ao palco com vários famosos, tava lá o Fábio Júnior, a Luísa Sons, Ana Castela, Mumuzinho e o Paulo Vieira. Agora, o público também que quisesse participar desse momento histórico, poderia. Porque se você desembolsasse de 140 a 820 reais, você poderia ver o Rei Roberto Carlos de perto. Mas tinha ingresso de 140? 140, possível. É, mas bem mais viável. Mais possível. Talvez Comparado seja com shows internacionais, né, que a gente tem recebido. Nossa. Acostumado com valores. Nossa. Astronômicos, né? E que, olha, é padrão de show internacional, É né? mesmo? Porque é som de qualidade impecável. Olha, é um negócio assim, se você não for, vá E assistir. músicas eternas, né? Aquelas que mexem com a gente. Por isso que Fátima Bernardes estava lá, junto com o seu Mose. Olha. Foi, Fátima Bernardes. O Túlio? Túlio Gadelha foi. Ari Fontoura também foi. A Beth Goulart também esteve presente. Os famosos, evidentemente, fizeram coro ao Ari Fontoura aí, ó. A gente tá falando do Ari. E como eu gosto do Ari Fontoura. Nossa, que figura que Ele ele é é, ótimo. não? Gente, ele nas Gente, redes sociais. Ele é demais nas redes, eu adoro. Ele fazendo merchan também é tudo de bom. Não, é e muito ele se divertido. encontrou nas redes, Sim. né? Acho que deu voz à criatividade dele ainda mais. É verdade, Muito muita gostoso. reverência. E a gente tá falando aqui de grana, de show que tem que pagar. Se você tá assistindo a gente e vai passar a virada em Fortaleza, preste bem atenção, porque você pode ver Roberto Carlos de graça, ao ar livre. Vão fazer o Réveillon de Fortaleza, numa praça pública, e a atração é nada mais, nada menos que o Roberto Carlos. Nossa! Então, quem for pra lá, já tem um lugar pra Caramba! ver o rei de perto. Que legal. Agora muito fizeram uma bom. mistura boa, né? Eles pegaram ali nomes que estão em alta no ano e juntaram ali com o Roberto Carlos, né? Fábio Júnior, um clássico, Luísa Sonza, que gostando ou não, esse ano repercutiu muito. Sim, Ana Castela também. Ana Castela É também. o ano da Ana Castela. Que dizem que É. foi a mais ouvida no Spotify. É, né? É o top ano da Ana 1, Castela. Ana Castela ganhou Loucura, em né? tudo. O Jão também, que bombou bastante, lançou álbum novo, o Mumuzinho também tá ali. E o Paulo Vieira, que é sempre muito divertido e, E uma mistura talentosíssimo. interessante desses nomes com o Roberto, né? É, eu acho Nada legal. óbvio. Será que o ano que vem, que ele vai chegar no marco de 50, ele lindo. encerra? Talvez seja o último, E né? pode ser que seja o objetivo Dizem, dele, né? Foi até um amigo nosso, Lobianco, que chegou a publicar que o Roberto Carlos, eu acho que só fica até o ano que vem.
E não então. teria contrato renovado para 2025, é isso? Isso, É, Isso, 2024, Para 2025 não teria contrato renovado com Roberto Carlos. Fiquei muito surpreso, inclusive, com essa história de bastidor, porque a gente não consegue ver outra imagem, né? Não consegue. Quem vai Quem? substituir, assim, Roberto Carlos? Não, tá ficando muito difícil a televisão. A gente já não tem mais o Silvio Santos. Estamos tendo Faustão. Agora não vai ter Roberto a partir de 2025? A gente tá perdendo as nossas referências. É. Ai, meu Deus. E parece que o Natal só tem quando ele tá também, né? Ele é o É, Natal, ele né, é o pra Natal. gente. Ele é o divisor de Natal. águas, né? Sim, Ele é. realmente começou o Natal. Desde que a gente nasceu, gente. E é nossa Sim. tradição. Eu Sim. também acho que não vai continuar. Vendo a Globo dispensar todos os seus grandes talentos, falam também do Tony Ramos, que terminando a novela ele não fica. Sim. Você vê que a Globo não tem mais o banco de estrelas que ela Sim. tinha. Então, eu acho que ele completa aí os cinquentenário. Olha que bonito, né? Cinquentenário. E aí, Chique, Palavrão, hein? né? e aí encerra. libera para todos nós. Libera, porque nós também queremos entrevistar o Roberto Carlos, não deixa, é 3 minutos só. Entendeu? Não dá, entendeu? Daqui a pouco, Tutu, Divide ele. vamos falar sobre aquele assunto que a gente estava falando, que é assunto Ah, sério da sim, cantora, sim. que falou que foi agredida pelo ex. Temos que falar. E isso é muito importante. O boletim de ocorrência já está aqui, ó. E a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco. E vamos pra Fazenda também. Também teremos Fazenda já já.